Uma vida saudável se faz com comida de verdade e essa comida pode sim ser muito saborosa. E hoje eu venho fazer algo que muitos vão torcer o nariz ou talvez até arregalar os olhos falando: "Nossa, mas isso é comida de verdade?" Gente, eu vou fazer uma receita de pão feito em casa, pão sem conservantes, sem aditivos, sem aromatizantes, com ingredientes naturais para trazer saúde para você. E esse pão é uma das receitas do nosso e-book de pães sem glúten, que vocês estão vendo a capa aqui. É um pão integral, recheado de croque-croque, com sabor para trazer para o seu café da manhã ou para o seu lanche da tarde ou para sua visita um sabor dos deuses. Olha, minha boca já está enchendo d'água só de pensar no pão. Vamos começar a fazer então? Mas conta para mim, você é daquelas pessoas que é fã de pão, mas quando come o pão comum, sente desconforto abdominal, inchaço, gases, mal-estar? Isso pode ser uma intolerância ao glúten. Gente, glúten é uma proteína que existe na farinha de trigo, no centeio, entre outros. E ele traz para algumas pessoas esse desconforto. Alguns não podem, em hipótese alguma, consumir o glúten, que são as pessoas celíacas. E existem pessoas que têm intolerância. A intolerância varia muito de pessoa para pessoa. Alguns têm intolerância quando comem um pão, já sente o desconforto. Outros têm intolerância quando o consumo é mais constante. Então, você intercalar, né, ao pão francês, que também é comida de verdade, se você não sabe, ao pão francês, um pão integral sem glúten, como que eu vou ensinar hoje, é fantástico. Então, bora para a nossa receita que eu já falei demais. A gente vai começar misturando os secos, e eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, tá? Os ingredientes, o modo de fazer, tudo bonitinho. Então só presta atenção para você não se perder. Nós vamos começar misturando os secos e depois a parte úmida. Então eu tenho aqui farinha de arroz integral. Vou colocar tudo aqui. Farinha de aveia. E agora vem uma dica especial e eu quero saber se você faz, se você sabia dessa dica ou não. Eu compro a aveia em flocos, flocos grandes, e eu trituro em casa no liquidificador. Por quê? Porque assim eu mantenho toda a fibra da farinha nela, toda a fibra da aveia na minha farinha. Diferente de quando a gente compra a farinha pronta, que já passou por muito processo de refinamento, a fibra praticamente não existe. Então, fazendo dessa parte, você traz fibra para o seu pão. Se você é celíaco, por favor, leia a embalagem, o rótulo da marca que você está comprando, para ver se ela é livre de glúten. Mas, Grazi, aveia não tem glúten. Concordo com você, mas existe um cuidado maior para com os celíacos. Quando essa aveia é processada, ela não é processada na mesma máquina que foi processada a farinha de trigo. Então, por mais que a máquina tenha sido limpa, pode conter pequenos resíduos e isso já é suficiente para trazer um grande problema para o trigo. E aí essa farinha estaria contaminada. Contaminação cruzada, que a gente chama. Então, se você é celíaco, leia bem a embalagem, tá? Então, aqui eu tenho farinha de aveia, fécula de batata. Aqui eu tenho sal e goma xantana. E o fermento biológico seco.
Como eu disse, vamos misturar todos os secos. Vou dar uma boa misturada para deixar bem homogêneo. E agora, antes de começar a parte dos úmidos, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de bolos especiais, bolos também sem glúten e low carb? No nosso e-book, você comprando o e-book de pães, você ganha um e-book de bolos. E um e-book de farinhas, para você entender essas misturas que são feitas. Nesse e-book tem um pão de cacau e nozes divino. Se você quiser que eu passe essa receita aqui para você, deixa aqui nos comentários. Grazi, faz o pão de cacau e nozes, que eu venho com essa receita especial para vocês. Mas se eu fosse você, já clicava no primeiro link que está aqui na descrição para adquirir esses 3 e-books pelo preço de um só. Então vamos lá. Tudo misturadinho, bem misturadinho. Eu vou entrar agora com a água morna, ok? Água morna. O azeite. Então, vou pegar as minhas. Todas as colheres, porções pequenas, eu medi nessas colherinhas. Então, essas colherinhas medidoras vocês encontram na minha lojinha, que o link também está aqui na descrição. E o açúcar mascavo. E vamos misturar tudo muito bem até formar uma massa bem homogênea. Mas essa receita não acabou, porque agora vai vir um tchan muito especial. Massa homogênea, agora eu vou dar um tchan no meu pão. É totalmente opcional, tá, gente? Mas eu quero trazer mais vida saudável para o meu pão. E aqui eu tenho um mix de nozes picadas, semente de abóbora e amêndoas. Como eu disse, é totalmente opcional, mas traz aquele toque de saúde, porque essas nuts são riquíssimas em minerais, trazem uma crocância deliciosa, são ricas em boas gorduras. E isso é fundamental para a nossa vida. Agora eu vou passar o meu pão para a forma. Eu uso de silicone para não ter o trabalho de untar, ok? Então vou passar aqui. Opa! Vou dar aquela alisadinha, vamos tirar isso daqui para eu não me sujar. E agora vamos fazer a decoração, que eu também vou fazer com semente de abóbora e linhaça. A quantidade fica à vontade. Nós vamos agora cobrir o pão com um pano úmido e levar para crescer durante mais ou menos 1 hora. Então, aqui está bastante frio. E eu peguei a dica de uma amiga no sul, Fê, beijo meu amor, para colocar, para aquecer o forno na temperatura bem baixinha e aí deixar o pão nesse forno morninho para ele conseguir crescer, porque quando o clima tá frio, o pão não cresce, né, gente?
E aí agora eu vou colocar lá, mas tem um detalhe, tem que desligar o forno, tá? Não pode deixar o fogão ligado. Vou colocar no forno quentinho e daqui 1 hora eu coloco para assar. Mais ou menos 50 minutos, vai depender de forno para forno, e aí eu falo quanto tempo deu para vocês e eu venho mostrar o pão pronto. Até daqui a pouco. Olha só que coisa linda! Cresceu e tá prontinho para ir pro forno. O pão está pronto e agora eu vou abrir para degustá-lo, porque afinal de contas eu acabei de chegar da musculação e tá na hora de eu me alimentar. Hum, cheiroso, gostoso. Tô aqui com o meu whey. Vou passar uma manteiguinha que tá derretendo porque ele ainda tá quentinho. E vamos lá? Hum, magnífico. Cheio de castanhas e sementes. Um toque totalmente especial. Faz e me conta. Um beijo no coração. Tchau!